Provavelmente você já tentou eliminar da sua vida algum defeito que você considera que te atrapalha, que te prejudica, que causa algum sofrimento. E quanto mais você tenta eliminar, quanto mais você se esforça a mudar esse comportamento, pior vai ficando, mais sofrimento causa, você se culpa, você se julga, você se condena e vai criando até aqueles rótulos, né? Eu sou muito ansioso, eu sou muito impulsivo, eu sou muito desastrado, desorganizado, esses rótulos que a gente vai absorvendo ao longo da vida. Então pensa agora num defeito que você gostaria muito de mudar. E se eu te dissesse que esse defeito, na verdade, ele tem uma função na sua vida, por mais que ele cause algum sofrimento, por mais que ele te prejudique, ele tem uma função. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como a gente pode olhar para os nossos defeitos a partir de um outro ponto de vista. Talvez você nunca tenha olhado por esse ângulo, como se o seu defeito não tivesse vindo do nada, mas tivesse uma função. E olhar para isso pode te ajudar, inclusive, a fazer uma mudança mais significativa e por um caminho que seja muito mais saudável, muito mais leve, a partir de uma visão da psicologia. Então fica comigo até o final, que eu vou te contar como você pode olhar para o seu defeito de uma forma diferente. Eu me chamo Cris, sou psicóloga especialista da terapia cognitivo e comportamental. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia para a Vida. Desde novinho eu sempre me perguntei por que as pessoas são como elas são. Por que elas se comportam da maneira que elas se comportam. Se elas escolhem se comportar daquela forma ou se existe algo por trás daquele comportamento que aconteceu e que leva elas a agirem dessa forma, né? E as pessoas são muito diferentes. No consultório eu percebo isso. Cada pessoa tem um jeito, uma personalidade, um perfil, um jeito de pensar, de olhar, de falar, de reagir, de se comportar. Então essa curiosidade, esse questionamento sempre esteve junto comigo, por isso eu escolhi essa profissão e eu gosto de descobrir isso. E estudando a psicologia eu entendi que sim, existe algo por trás dos nossos comportamentos, que ninguém faz as coisas que faz simplesmente do nada, simplesmente do acaso ou porque acordou um dia e escolheu fazer aquilo. Então, através desse estudo da psicologia, que é um estudo muito sério, científico mesmo, o estudo do comportamento humano, a gente consegue compreender os caminhos dos nossos comportamentos. E eu sempre acreditei que se eu descobrisse então, que se eu conseguisse entender esses caminhos, eu poderia ajudar as pessoas. E uma das coisas que eu gosto enquanto eu estou atendendo alguém no consultório é justamente isso, poder olhar para aquele comportamento, para aquele defeito que a pessoa está trazendo ali com tanto sofrimento, com tanto julgamento, com tanta autocrítica e conseguir a gente junto, né, um trabalho colaborativo, entender mesmo de onde vem aquele comportamento, qual a função dele. E eu percebo que esse olhar para a função do comportamento gera muito mais autocompaixão, muito mais empatia, muito mais paciência ao longo do processo. A psicologia é essa ciência, por isso que terapia não é só conversa, só desabafo, só colocar tudo para fora. É colocar sim as coisas que estão dentro da gente para fora, mas conseguir organizar e compreender de forma mais científica, a partir de um olhar do comportamento humano, de como o comportamento se constrói ao longo da vida, que a gente consegue então ter uma compreensão melhor e encontrar caminhos de mudanças mais saudáveis, mais leves e mais possíveis. A verdade é que nós nos limitamos muito pela maneira como nós nos enxergamos. Quando a pessoa chega na terapia com o objetivo de uma mudança, muitas vezes ela já vem com uma crença tão rígida sobre aquilo que ela está fazendo, como se aquilo realmente fosse uma avaliação, algo definitivo. Eu sou desorganizado, eu sou uma procrastinadora, eu sou impulsiva. E aí vem esses rótulos de uma forma tão rígida que dificulta mesmo uma mudança mais significativa. Então, descobrir juntos na terapia essa forma de enxergar o comportamento por um olhar mais funcional traz muito mais facilidade de chegar onde a pessoa quer chegar. Então esse é o trabalho de uma psicoterapia. Desde cedo a gente é muito avaliado, a gente é avaliado o tempo todo e a gente tenta se controlar para não sermos julgados, tanto pelas pessoas ao nosso redor quanto pela gente mesmo. A gente cuida muito para a gente não ser desaprovado. E então, buscando essa aprovação, buscando essa avaliação positiva, a gente tenta o tempo todo consertar os nossos defeitos,
controlar os nossos comportamentos e fazer tudo certinho, como se a gente fosse um projeto que, se a gente perceber alguma falha, a gente tem que correr para consertar. Mas essa visão muito rígida, ela gera muita autocrítica, ela gera uma autocobrança excessiva, e isso não deixa a gente conseguir produzir uma mudança significativa de vida. Então, quando você olha para o seu comportamento, classificando como coisas boas ou ruins, certas ou erradas, apenas por esse ângulo de classificação mesmo, como se você tivesse o tempo todo sendo avaliado e se avaliando, você começa a se questionar: o que tem de errado comigo? Por que eu sou assim? E esse questionamento só leva a um ciclo de autocobrança, de autocrítica, de mais e mais controle e mais sofrimento, e não de mudança. Então, se ao invés da gente olhar para os nossos defeitos como uma classificação, como certo ou errado, a gente olhasse para esses defeitos com um questionamento um pouco mais compassivo, com um olhar de compreensão e curiosidade, ao invés de um olhar mais de julgamento, né? E se a gente perguntasse o que tem por trás desse comportamento, o que esse defeito significa, o que ele quer dizer, a serviço de que ele está presente na minha vida hoje. Todo comportamento nasce a partir de um contexto que nos levou a nos adaptar, um contexto que fez com que a gente aprendesse a se comportar daquele jeito. Então, muitas vezes você se pergunta: por que eu sou assim? Quando, na verdade, a pergunta certa é: para que esse comportamento existe? Porque ele passou a existir lá atrás. Mesmo que cause prejuízo, sofrimento, ele nasceu por um propósito, ele cumpriu uma função específica. E compreender essa função pode mudar tudo, pode mudar a forma como você se relaciona com você mesmo e pode mudar, inclusive, a forma como você se sente em relação a esses defeitos. Você não acordou um dia e pensou: eu vou ser assim, eu vou fazer isso de propósito. E muitas vezes, compreendendo a necessidade de uma mudança, compreendendo e tendo a intenção de mudar esse defeito, você não consegue forçando, você não consegue pensando somente que você tem que mudar ou se cobrando, se exigindo. É entendendo a função desse comportamento, desse defeito, que a gente consegue abrir espaço para mudança. Então, nossos comportamentos, eles foram aprendidos, eles foram uma adaptação do contexto que a gente viveu. Vou te dar alguns exemplos. A ansiedade pode ter surgido na sua vida com a função de prever, de antecipar riscos, possíveis riscos, e talvez por você ter crescido num ambiente, num contexto de muita imprevisibilidade, de muita instabilidade. A procrastinação, por exemplo, ela pode ter surgido e se estabelecido na sua vida com a função de te proteger da autocrítica, talvez porque você cresceu num contexto de comparações, de muita cobrança. A autocobrança pode ter surgido na sua vida com a função de garantir a aprovação, porque talvez você cresceu num ambiente onde você não recebeu validação, onde as pessoas não te disseram que você era bom. E a dificuldade de confiar pode ter surgido como uma forma de te proteger do abandono, da rejeição, talvez porque você cresceu, se desenvolveu num contexto onde as relações eram estáveis, onde você pode até ter sido abusado, né, ou ter sofrido realmente algum tipo de abandono e de rejeição. Não é que tudo isso tenha sido bom, mas tudo isso teve sim uma função lá atrás, a função que vem do nosso cérebro primitivo na tentativa de nos proteger para garantir a nossa sobrevivência. E quando você tenta arrancar esses comportamentos, esses defeitos, né, à força, brigando com você, ou se culpando, ou se cobrando muito, você pode muito mais paralisar do que, de fato, causar uma mudança significativa. A culpa paralisa. Quando você cria um contexto de briga com você mesmo, o teu cérebro interpreta como uma ameaça. E ele não vai se sentir livre e à vontade para entender esse comportamento e para procurar mudanças mais possíveis. Ele vai simplesmente travar e paralisar. Por isso que a gente precisa mudar esse contexto, mudar essa forma de se relacionar com esses defeitos, a forma de enxergar esses defeitos, não como falhas de um projeto que a gente está tentando fazer com que seja perfeito, mas como situações realmente que foram necessárias lá atrás, que fizeram sentido,
que o nosso comportamento desenvolveu ali para nos proteger e que hoje a gente pode sim olhar para eles com esse olhar de mais compaixão, de mais empatia e parar de lutar. Então a primeira coisa é justamente isso, parar de lutar contra você mesmo. Quando nós paramos de lutar contra nós, então é possível criar um caminho de mais compaixão e essa compaixão, ela possibilita muito mais um caminho de mudança do que o contrário. Então a gente precisa sim, é claro que a gente deve, a gente precisa e pode buscar melhorar, buscar evoluir, buscar desenvolver comportamentos melhores, sem lutar contra, como se você tivesse que se consertar. A gente pode e deve buscar melhorar, mas não como se nós estivéssemos num projeto para consertar, mas para buscar uma vida mais leve, mais significativa, para a gente evoluir como pessoa mesmo, e não como exatamente um projeto que está falho e precisa de algo para consertar. Para compreender a função daquele comportamento, você vai precisar se escutar. E para escutar, você precisa se fazer uma pergunta. Se esse comportamento, se esse defeito pudesse falar, o que ele diria que ele está tentando fazer por mim? Essa pergunta, ela parece muito simples, mas ela é muito profunda ao mesmo tempo, porque ela pode responder coisas que talvez você não tenha descoberto até hoje. Essa pergunta, ela pode revelar exatamente o que a gente está procurando entender através desse vídeo. Qual é a função do comportamento? Por que esse comportamento apareceu, em que contexto de vida e como ele se adaptou para nos proteger. Então, se esse comportamento pudesse falar, o que ele diria que está fazendo por você? Então, depois de parar de lutar e de se escutar com curiosidade e compaixão, a gente consegue abrir um caminho para mudanças de comportamento. E aí a gente vai, então, pensar em comportamentos reais, mas que sejam alternativos. Até hoje, esses comportamentos, eles cumpriram uma função importante. Ele foi uma solução dentro das condições possíveis. A mudança não acontece quando você elimina um comportamento. Ela acontece quando você consegue suprir a necessidade que aquele comportamento estava suprindo através de um outro comportamento, mas suprindo a mesma necessidade. Então, por exemplo, se a procrastinação existe como uma tentativa de te proteger do medo de fracassar, não basta só você pensar em se organizar melhor. Não é eliminando o comportamento à força da procrastinação e criando alternativas superficiais. É justamente pensando nessa necessidade, dessa função que o comportamento estava exercendo ali, que é te proteger do medo de fracassar. É a partir do medo de fracassar que a gente precisa criar alternativas de comportamentos diferentes, que vão suprir, que vão cumprir essa função de te proteger desse medo de fracassar. Então, ao invés da gente tentar focar no comportamento da procrastinação, a gente vai focar na função que ele estava exercendo, que é o medo de fracassar. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a tolerância ao desconforto, à frustração de fracassar. A gente vai trabalhar as crenças sobre o fracassar, sobre as tentativas, sobre o medo. A gente vai trabalhar formas de você exercer mais autocompaixão. A gente vai trabalhar comportamentos pequenos em direção àquilo que você está com medo de fracassar. Percebe como é bem diferente de você só olhar para o comportamento da procrastinação e tentar criar alternativas de você se organizar melhor na vida? É diferente, eliminar o comportamento é diferente de ampliar o seu repertório. E é isso que a gente realmente precisa fazer para ter uma mudança significativa de comportamentos. Então, para a gente mudar um comportamento, vai passar por esses 3 caminhos: de você parar de lutar contra você mesmo, se escutar para compreender a função do comportamento e então buscar comportamentos que cumpram a mesma função, só que muito melhores e muito mais saudáveis para você. É claro que esse caminho todo, ele exige muita consciência, muita compaixão e dentro do seu próprio ritmo, do seu próprio processo. E se você precisa de ajuda para buscar essas mudanças, procure terapia, procure um profissional que possa te ajudar, que você confie, mas que pode te ajudar nesse caminho mais sustentável de mudanças significativas. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, já curte, deixa o seu comentário, compartilha com alguém que também precisa ouvir sobre isso e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos.